Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, no nosso 7º encontro, nossa 7ª live. E hoje, de uma maneira especial, vamos estar com o papai. Isso mesmo. Vamos estar com o Marcos, um amigo muito querido que mora em São Luís, papai da Maria Cecília, de 7 anos, uma mocinha. Deixa aqui o volume. E vai ser extraordinária a nossa noite, como todos os outros bate-papos que tivemos até agora, né? Essa é a nossa última semana de lives neste mês, lógico. E hoje, amanhã e sexta-feira ainda tem muita coisa boa. A live de ontem foi extraordinária, né? Quem assistiu viu a importância da alimentação na educação dos nossos filhos. Como assim, Elisa? Assiste lá se você ainda não assistiu a nossa live de ontem. E hoje, com o Marcos, né, conversando sobre a paternidade, o papel do pai, a figura do pai. Quando se fala em educação, às vezes as pessoas pensam que é só o dever da mãe, da mulher, de estar educando, corrigindo, mas não, o pai tem um papel importantíssimo na educação. Conforme a gente estuda também psicanálise, a figura paterna, ela tem um papel primordial no desenvolvimento intelectual, emocional, a questão da segurança dos nossos filhos. Então, é muito importante. E vamos começar a mandar os nossos convites, né? Vocês já sabem, todo dia eu começo a nossa live aqui e mandando o nosso convite para todo mundo, para estar assistindo a gente. O Instagram, ele não está notificando as pessoas, então a gente dá um empurrãozinho aqui e vai mandando para as pessoas, vai convidando para os seus amigos, vai convidando a família, vai convidando a cunhada, vai convidando todo mundo para estar aqui conosco, falando hoje sobre pais, o papel do pai. Estou mandando aqui, olha só, Áurea, boa noite, Áurea, tudo bem? Olha só, pessoal chegando. Aline, boa noite, amiga. Nosso café, quando é que a gente vai tomar nosso café? Tô com muita saudade de você. Tô falando aqui, Aline, que a gente está mandando o convite para todo mundo, para estarem aqui prestigiando um pai. 7ª live e chega aqui para conversar com a gente, um papai. Estou aguardando ele chegar aqui na nossa live e falar mais uma vez da importância da paternidade, o quanto é importante a figura, né? Ou do pai biológico ou da pessoa que representa o pai, né? Um avô, um tio. Tudo ótimo, olha só, que bom. Tá enviando os aviões, vamos mandar os aviõezinhos enquanto o Marcos não chega, mandando aí para todas as amigas, parentes, mandando aqui para as professoras, para todo mundo aqui da minha lista de contato. Olha só. Isso. E aguardando o Marcos para chegar aqui pra gente tá começando. Vamos, Aline, vamos marcar. Estou precisando tomar um cafezinho, aquele café quentinho, com um papo gostoso, acolhedor, né? Aquele chamego de amizade sincera, verdadeira. Ai, como é bom, hein, pessoal? É, isso aí. Então, pessoal, como é que estão sendo as nossas lives? Vocês estão gostando das nossas lives? Está sendo um mês muito intenso, né? O mês de outubro está sendo um mês muito... Olha o Joselmo aí. Boa noite, Joselmo. Prazer em tê-lo. Mais um papai chegando aqui na nossa live. Que coisa boa. Joselmo também tem muito a contribuir conosco, né? Que ótimo que você está aqui. Estou muito feliz. Marcos já entrou. Marcos, você já pediu aí, já solicitou aí? Não, ainda não. Solicita aí que eu te chamo aqui pra gente começar o nosso bate-papo nessa noite maravilhosa de quarta-feira, né? Meio da semana, como os dias têm passado rápido, né? Como os dias têm passado rápido. Quando a gente vê, já chegou o Natal. E aí, o que você fez de bom? Aproveitou muitos filhos, a família, não deixou nada para depois? Não deixa para depois. Não, depois não. O momento é agora, é aqui e agora, né? A gente não pode deixar as coisas boas para viver depois. A gente tem que viver hoje. Não é isso, pessoal? É um recado bem importante, viu? Se você é aquela pessoa que está deixando... Não, quando as coisas melhorarem um pouquinho, eu vou fazer assim, vou fazer diferente. Não, quando isso aqui se realizar, aí eu vou viver esse momento. Não faça isso. Não faça isso. Viva o momento
agora. Viva o momento presente, porque eles passam. E aí, depois não tem mais jeito. Viu, pessoal? Marcos, mandou aí a solicitação? Vamos lá. Chamar aqui os paizão. Quem acompanha o Marcos sabe do dia a dia dele com a Maria Cecília. Oi! Oi, E aí, Marcos, tudo bom? como estás? Ah, melhor agora com você aqui, olhando para você, assim, esse homem que chegou aí de Maravilha. um aprofundamento, um curso intensivo aí, ó. Uau, que top, hein, Marcos? Top demais, né? Top, 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 De, top. Ainda tô meio de que me recuperando ainda. sério? Já tô meio que em êxtase, tô em êxtase. Ah, eu não imagino, não. Né? Eu tô falando que eu não imagino, não. Acho que só depois você me contando para saber. O Marcos é Indescritível. indescritível, nossa. Não, já fiquei assim curiosa, ó. Eita. Relaxa que o Tony Robbins do Maranhão chegou. Uau! É isso aí, que top! Olha, Tony Robbins, ó. Marcos, eu estava falando aqui com o pessoal, que você é uma pessoa que se supera a cada dia. A gente vê a sua evolução em todas as áreas, principalmente como pai, da chamada carinhosamente Maricota, né, Maria Cecília, Maricota. que tem 7 aninhos. E se apresenta para quem ainda não te conhece, né? Eu falei um pouquinho sobre você, mas se apresenta aí para o nosso pessoal, para quem está chegando. Quem é Marcos? Quem que é o Marcos? Marcos é o filho do Pai, filho do Deus vivo, né? Hoje, treinador comportamental, Master Coach Integral Sistêmico, de perfil comportamental, advogado. Tenho a honra de ter criado aqui no Maranhão, dentro da OAB Maranhão, a comissão de coaching jurídico, né? Onde estou hoje atualmente como vice-presidente. E estou aí fazendo esse trabalho de desenvolvimento humano, né? E a primeira pessoa a se desenvolver tem que ser eu. Desde 2017 estou nessa jornada, né? Ressignificando algumas coisas, me tornando alguém um pouco melhor a cada dia, né? Melhor para mim, melhor para os meus, melhor para o mundo. E nesse processo de buscar essa transformação, tenho ajudado muitas pessoas também nessa jornada, porque hoje eu aprendi que se eu quero chegar a algum lugar, chegar rápido eu vou sozinho, mas se eu quero chegar longe eu tenho que ir acompanhado. Então, quanto mais eu ajudo pessoas nessa transformação, mais eu me transformo. Então, a responsabilidade só aumenta. E eu quero aproveitar para agradecer pelo convite, que é uma honra, tenho um carinho muito grande por você, Elisa, amo você, sua família, meu amigão Sérgio, então gratidão pelo convite, tamo junto. Obrigada, obrigada. É isso aí, Marcos. E como você já sabe, né, nesse mês de outubro, eu chamei várias mamães e você é o único pai aqui Uau, das nossas que honra. lives, né? E foi muito, foi assim, seu nome veio assim imediatamente quando eu pensei em falar sobre filhos, sobre as dificuldades que a gente encontra, né, hoje em dia, século XXI, com tanta disputa, digamos assim, de atenção, de internet, a questão das pessoas que estão ao redor da gente. Então, eu te convidei para a gente falar sobre isso. E interessante, Marcos, que na nossa primeira live em outubro, foi com a Val, né, que está gestante, né, e a importância o que ela trouxe foi muito, muito rico, desde o momento da concepção do bebê, né, do momento do nosso pensamento, do nosso controle emocional, da nossa inteligência emocional em criar os nossos filhos. E a primeira pergunta para o Marcos Pai vou começar pegando pesado, Marcos, Ah, qual a maior dificuldade hoje que você percebe ao educar Maria Cecília? Assim, Elisa, a gente sabe, e eu tenho falado muito isso aqui, que para ser pai e mãe, a gente precisa estudar, né, Marcos? É igual você falou. Primeiro, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Imagina nós, pais e mães, para tornar um ser humano, né, formar um ser humano, o quanto que a gente tem que se conhecer, se policiar e todo dia dar um passo a mais, como você falou, cada dia melhorar 1% que seja, né?
Então, hoje, Marcos, o que que você vê como o maior desafio na educação de uma princesinha, da sua princesa? Já chegou pegando pesado mesmo, né? Mas tudo certo. Olha só, podia ter passado o script antes aí, né? Deixa eu dar um alô para a turma que está chegando aqui agora. Tem uma turma aí do Transforme, do meu grupo aí de alta performance. Uau! Beijo para vocês. Bem-vindo. Tem uma turma aqui, ó, treinadores comportamentais, grande Vitor, tamo junto. Uma turma chegando aí. José, meu amigo. Beijo. Então, olha só, eu acredito, sinceramente, Elisa, grande desafio, porque desafios tem vários, né? E os desafios deles existem para serem superados, vencidos. Mas hoje, eu acredito que hoje, primeiro, antes de eu falar do desafio, eu vou falar de algo que, para mim, é muito importante, é necessário e é fundamental, que é ter uma rede de apoio. Eu preciso de uma rede de apoio. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse pessoas para me auxiliar. Então, eu sou muito grato pela minha mãe que me dá todo o suporte, minha irmã que me ajuda também. Tipo, agora eu passei 10 dias viajando, estava numa imersão, no treinamento na Bahia, e estive fora de casa. Eu nunca tinha ficado tanto tempo distante de Maria Cecília. Então, foi bem desafiador, e se eu não tivesse essa rede de apoio, né? Então, é Verdade. muito importante eu perceber isso e ser grato por ter hoje essa rede de apoio. E aí eu percebo como o maior desafio agora, justamente a própria rede de apoio, algumas vezes não conseguir ser congruente dentro daquilo, da informação que eu estou passando, da comunicação que eu estou dando, do comando que eu estou dando. Porque parece que quanto mais conhecimento a gente tem, maior a responsabilidade. E aí eu preciso compreender que, embora eu queira dar um direcionamento, por vezes essa minha rede de apoio acaba dando outro, né? Entendi. E às vezes pode ficar um pouco, não posso falar, desconexo na cabecinha dela. Confuso. Então, confuso. E aí, eu acho que o meu maior desafio é esse. Eu percebo que eu preciso da rede de apoio, é importante, é necessário, é fundamental, porém a própria rede de apoio, quando eu estou falando da comunicação, do comportamento, de certos padrões que nós já percebemos e sabemos que não são tão saudáveis, eu tenho que ter essa habilidade de saber como interceder em alguns momentos. E esse, para mim, é o maior desafio. Não sei se eu consegui me fazer ser compreendido. Conseguiu, mas tu Fala, pode dar um Brunão! exemplo? Mas tu Amandinha. pode dar um exemplo? Sim, por Ficou favor. claro, mas eu acho que com exemplo as pessoas vão entender melhor, Marcos. Sim, vamos lá. Imagina que eu tenho dentro da minha rede de apoio alguém que é extremamente dominante, que é bem controlador e que gosta de tudo muito bem organizado, tudo muito arrumadinho. E eu já conheço o perfil hoje da minha filha. Eu sei exatamente como ela é. Eu sei como falar com ela, eu sei qual comando dar a ela. Eu sei por onde apertar e onde não apertar tanto. Só que aí a minha rede de apoio já não tem esse entendimento. E aí exige e cobra dela exatamente o contrário daquilo que ela está pronta para entregar. Sabe? E às vezes fica pesado. E aí vem uma comunicação que não é legal e que eu já vivi essa comunicação. Porque um dia já foi comigo dessa maneira. E aí eu busco fazer diferente, só que são pessoas que eu amo e que são fundamentais e que eu compreendo que elas estão dando o melhor delas. Então, assim, o meu desafio é conciliar isso tudo, sabe? Quando eu dou um comando, às vezes, não ter a habilidade para não machucar essa rede de apoio. Minha mãe, minha irmã, porque elas estão dando o melhor delas ali, eu preciso delas em determinados momentos, e elas são fundamentais, eu reconheço isso, sabe? Então, meu maior desafio é esse. Meu maior desafio é esse, e conseguir conciliar tantas atividades que eu tenho e ainda assim dar tempo de qualidade para ela, criar memórias positivas na vida dela, sabe? Para que ela consiga crescer com a identidade dela, sabendo quem ela é, sabendo que ela é capaz, sabendo o que ela é merecedora, sabe? Construindo realmente essa matriz primal de crenças dela, que hoje
eu percebo que, caracas, o quanto que isso é importante, o quanto que isso faz a diferença quando eu me torno adulto, né? Engraçado, Marcos, que você falando isso, passou um montão de coisa na minha cabeça, assim, né? Sim. É interessante, igual você falou, quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente tem responsabilidades para com nossos filhos, né? E eu vivi muito isso. Lógico, nossos pais nos educaram da melhor maneira possível e com o conhecimento que eles tinham. A gente tem consciência, a gente sabe disso. Mas eu com perfil 100% estável, imagina, né? 100% estável. Mãe dominante, né? Então, eu agora me senti um pouquinho assim, eu entendi exatamente o que você falou, porque nós andamos em um ritmo e aí é cobrado de outra forma e você não consegue entregar. E aí você Uhum. começa a se sentir incapaz, você começa a se sentir. E assim, gera tanta coisa. E nós, como analistas, a gente sabe, né, Marcos? O que a gente está enfrentando, né, hoje em dia, como adultos e como conhecedores, ainda bem que somos Uhum. conhecedores. Então, é um cuidado tão grande, que qualquer coisa, como você falou, fica confuso na cabeça da criança. Ainda mais que a Cecília, ela tem 7 anos só, né? Então, Quer ver um ainda está em exemplo muito desenvolvimento. bobo? Ah, Eu posso te dar um exemplo muito bobo aqui. Pessoal, presta bem atenção no que eu vou falar. Eu acho que eu vou falar algumas coisas aqui que pode ser um pouco chocante para quem está não, assistindo mas é para aqui, sabe? falar. Isso aqui é Assim, para eu tenho falar. eu tenho alguns posicionamentos assim meio fora Não, da mas vamos caixa. lá. Mas olha só, Importante. hoje, quando eu estava pegando ela na escola, e assim, ela mora comigo desde os 2 anos e meio, ela tem 7 anos, né? E ela passa o final de semana com a mãe, o outro aqui comigo, mas mora comigo. E hoje, quando eu tava. Eu levo ela pra escola e busco na escola todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu que faço. Eu levo pra natação, eu faço tudo. Eu dou um jeito, eu me viro. Quando não dá, aí eu peço socorro, peço help. E às vezes não dá. E aí, hoje a gente voltando da escola, caminhando, né? E ela achou R$ 2 na rua. Ela achou R$ 2, né? Ela falou: Caraca, pai, R$ 2, olha só, eu pego, minha filha. Pega, você achou? No meio da rua, assim, perto do lado da calçada. E aí ela pegou e falou: Olha só, e minha avó falou que não chovia dinheiro. Eu falei para ela que chovia dinheiro. Falei: Tá vendo? Eu vou falar para ela que chove dinheiro. Olha só, eu achei dinheiro. E aí ela não acreditava que chovia dinheiro. Olha só, minha filha, é capaz de chover tanta coisa. Basta você acreditar que chove. Chove sim. Já viu, lembra daquele filme? Tá chovendo hambúrguer? Chove. Eu sei que ela ficou animada, guardou o dinheiro, pegou o dinheiro. Em nenhum momento falei para ela: larga esse dinheiro, que esse dinheiro é sujo. Não peguem dinheiro, não. Falei: pega mesmo. Você achou que não é seu. Bota aqui no bolso do papai, então, deixa eu guardar para você. E aí, chegamos em casa. Primeira coisa que ela falou para a vovó: Vovó, eu não falei que chovia dinheiro? Eu achei o dinheiro na rua. E aí a vovó olhou assim para mim. Aí eu falei: chove, chove. Ela falou: chove, Concordo. chove. Não vai quebrar a força dela. Ela acabou de reconhecer, ela achou aquilo ali. E na cabecinha dela estava chovendo e caiu o dinheiro lá e está tudo certo. E o que ela vai fazer com essa informação depois é outra coisa. E no caminho eu vim dizendo para ela que não é importante só ter o dinheiro, é importante a gente fazer o dinheiro. E ela, desde pequena, ela já começa a pintar quadros, aí ela coloca o preço nos quadros e vende para a família os quadros que ela faz, e ela mesma faz o dinheiro dela e vai guardando no cofrinho dela. E tipo, eu tava viajando, deixei dinheiro escondido aqui, fiz uma caça ao tesouro com ela, a distância para ela achar o dinheiro, ir na pracinha, andar nos carrinhos, trazer o troco, me passar todas as informações, me mostrou com que ela gastou, o que sobrou, sabe? Então, assim, eu vou treinando ela na medida do possível, como eu posso. E comprei aquele livrinho Pai Rico, Pai Pobre para crianças, que é em quadrinhos, muito top para a gente ler junto, e ela já me explica que não é só salário que se faz dinheiro, que precisa ter proficiência financeira e tal, precisa ver ela falando, cara. Então, assim, é muito louco, muito top, sabe? Então, são coisas que eu busco alimentar na mente dela, como outras coisas de encanto, como por exemplo, enquanto eu estava viajando, ela arrancou um dentinho, mandou a foto com o dentinho na mão, guardou, e a fada do dente apareceu. Eu estava lá, mas a fada do dente veio, pegou o dentinho, botou o dinheirinho lá e foi toda a história. E ela ficou feliz no outro dia. Enfim, eu alimento sim algumas coisas na mente dela,
de forma ainda fantasiosa, alimento Papai Noel, todo o encanto, Coelhinho da Páscoa, a gente faz caminho de ovinhos e tudo mais, tudo que tem direito. E eu acredito em algo, como eu estava te falando, de pensar fora da caixinha. Certa vez, tem 3 coisas aqui que eu pensei agora em falar para ti aqui. Meio assim, talvez chocantes, polêmicas, mas coisas que eu acredito, tá? Nossos filhos, ainda pouco, muita gente fala, como que você cria sua filha, como que você cria? Eu digo assim que nós, e aí eu falo eu não crio a minha filha. Minha filha já foi criada, assim como eu. Eu transformo a minha filha. Eu sou criatura, assim como ela é criatura. E o Criador é só um. Então, eu acredito que minha missão como pai é transformar a vida da minha filha, que ela já foi criada. E eu tenho a honra de transformar a vida dela a partir do momento do nascimento dela, sabe? Então, às vezes alguns pais carregam um fardo muito pesado, que eu tenho que criar o meu filho, eu tenho que criar. E eu penso assim, cara, relaxa, teu filho já está criado. Você vai transformar a vida dele. Às vezes você transforma por bem, às vezes você transforma por mal. E não é por mal. Às vezes você faz porque você erra mesmo, você dá aquilo que você recebeu e tá tudo certo, sabe? Hoje em dia eu já não carrego um peso tão grande. Todo dia eu tiro aprendizado e eu aprendo muito com ela. Muito, todos os dias eu aprendo com ela. Então, uma coisa que eu acredito sinceramente, sabe aquele, eu não lembro qual que é aquele filósofo, não sei se é o René Descartes, que fala, na natureza nada que se cria, tudo se transforma. E eu levo isso para os filhos também. Eu não crio minha filha, eu transformo minha filha. Eu ajudo ela nesse processo de transformação, ela já está criada. E ela foi um presente que eu recebi, sabe? Então, assim, isso é uma crença minha, é algo que eu acredito. E eu me posiciono dessa maneira, sabe? Não sei se faz sentido É para ti, isso que já te ouvi. muito sentido, mano, muito sentido. E eu acredito que além de transformar, Marcos, a gente potencializa. Nós somos potencializadores de toda aquela bagagem que eles, como você falou, eles são já criaturas. E a gente detectando todas as qualidades, o que é mais forte neles, o que não é tão Uhum. forte, a gente vai potencializar o que já é bom e melhorar ainda mais. Ó, o Joselmo falou Esse aqui, Joselmo Lavoisier, é o né? cara. Gratidão, Joselmo. Lavoisier. Ele Show. é uma enciclopédia, a gente sabe. Joselmo, obrigada. E dá boa noite também para a Karen que entrou. Bem-vinda, Karen, amanhã é nossa live, Magna, viu? JP, turma boa. Noemi, É a beijo. Magna. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Então, sim, Marcos, é, eu acredito, somos transformadores e potencializadores de nossos filhos. Eu comungo muito dessa sua opinião, demais da conta, assim. E é o que você falou. Muitos pais criam bem e alguns não tão bem por falta de conhecimento. Mas, Uhum. assim, uma coisa que é legal hoje com a internet, e assim, eu sempre falo isso, é informação. Lives como essa, que vem você contribuir com a tua experiência e a nossa experiência, assim como ontem, Marco, eu fiz uma live com uma nutricionista e ela Uhum. trouxe toda a experiência dela de mãe, dentro da área dela, com o relacionamento dela com o alimento, com os filhos, o comportamento. Sim, foi muito top. Então, cada um traz, dentro da sua expertise, digamos assim, como ele Sim. lida com a educação do seu filho, né? E a importância, além de tudo, de um pai na vida de um filho, né? Você sabe que eu faço psicanálise, agora no final do ano eu estou formando, e a gente Uhum. estuda muito o relacionamento do pai e da mãe na vida e na formação cognitiva da criança, em toda a formação até os 12 anos de idade, né? Nós sabemos disso. E, Uhum. Marcos, é chocante como a presença masculina é importante. A presença paterna, quando não tem o pai, e aí tem o avô, né, que vai suprir essa ausência do pai, né? Então, a figura masculina, ela traz uma confiança nos filhos, ela traz. Ah, Elisa, você está sendo um pouco machista. Eu vou fazer igual você agora. Às vezes eu vou Uhum. chocar um pouquinho, né? A gente que estuda um pouquinho mais, né? Assim, ainda mais que dentro da psicanálise a gente aprofunda muito isso. É muito importante, Marco. A mãe vem com a doçura, ensinar a empatia, ensinar alguns valores, e o pai vem com a forma dele, obviamente, Com a masculina de ser, liderança, a com a força, a liderança, ousadia.
Tá tudo, exatamente, cada um com o seu papel. É muito importante. E aí eu ressalto mais uma vez a importância de você estar aqui com a gente contribuindo. E além de tudo, um pai presente, Pois porque é. tem vários pais por aí, né? Mas assim, pai presente é esse pai que vai para a escola, que pega, que busca, que leva na natação, que escuta, que tem a paciência. A paciência, porque a gente sabe. Tem dias que a gente está esgotado, são muitas coisas, tem várias atividades, e é você ter o amor, você decidir que você vai ouvir com amor, você vai estar ali, escutar, porque aquilo é importante para a transformação do seu filho, né, Marco? Pois é, Elisa. Ontem, inclusive, é interessante essa tua fala com relação à presença, a importância da presença, né, do pai, a presença, né, da figura masculina. Ontem, no nosso encontro lá do Transforme Sua Realidade, eu sempre faço uma palestra toda semana para a turma, antes de explicar as ferramentas, fazer dinâmica, atividade e tudo mais. E ontem eu fiz uma palestra sobre medo, né? E chegou um momento em que eu falei de alguns mecanismos de defesa, estratégias, inclusive que Freud traz várias estratégias, mecanismos de defesa, né? Falar da psicanálise. Sim. E aí eu mencionei, inclusive, algumas feridas emocionais, né? Eu só mencionei, porque isso eu vou trabalhar lá na minha mentoria de inteligência emocional, que é um outro programa em grupo, né? E a falta da figura do pai na infância, sabe o que que traz na fase adulta? E nós vemos muito isso hoje. Quando eu vejo uma mulher que fala para mim, e eu tenho clientes assim, eu tenho alunas assim, e elas falam para mim, cara, Marco, eu sou insegura, eu sou ciumenta, eu sou possessiva. Quando ela tá falando, eu já não tô mais ouvindo isso. Eu já estou entendendo o que está por trás disso, aquele fractal. Eu já compreendo qual que é a ferida dela que está aberta por trás desse padrão de comportamento que ela vem tendo. Então, isso é exatamente reflexo de uma falta lá atrás, de um abandono que existiu. E às vezes eu falo para as pessoas que o abandono ele não está só na ausência total, mas ele está no fato de, por exemplo, o pai sair pela manhã, voltar só pela noite, ou passar alguns dias fora e quando aparece não dá aquela atenção para o filho, e ele cresce com aquela falta, que é o abandono. E aí quando ele cresce, o que que acontece? Ele cria aquela máscara, aquela capa, aquela maneira de se proteger de como? Do dependente emocional. E leva isso para os relacionamentos. E aí quando entra num relacionamento que encontra a figura de um homem, se torna dependente emocional, e aí se torna possessivo, pode se tornar ciumento, pode se tornar controlador, porque tudo que essa pessoa não quer é viver a mesma dor que ela viveu lá atrás de ser abandonada. Sabe? Então, existem consequências muito sérias. E É por muito forte, né, saber, Marco? é muito forte. Quantas pessoas, Elisa, hoje, tu conhece que são codependentes emocionais dentro de relacionamentos e Nossa. vivem num relacionamento tóxico porque não conseguem se libertar, às vezes são traídas e não conseguem ser seguras, não acreditam, não confiam, mas continuam porque não querem ser abandonadas e viver a mesma dor que viveram. Só que isso é um processo inconsciente, tu sabe. Só que muita gente lá fora não sabe disso. Não sabem. E assim, e Marcos, interessante que não é só em relacionamento emocional, não. Às vezes acontece entre empregador e empregado. Eu já vi a Uhum. ausência da figura paterna, principalmente no homem. Ele transfere para o empregador, o patrão, digamos assim, Isso. e aí até um chamar a atenção torna-se uma ferida enorme. Eu já vi isso várias e várias vezes, é incrível. É. Então, quando a gente está falando aqui, Que é a pessoal, figura do líder, né? Figura do líder, do pai. exatamente, exatamente. Olha só, assim, e eu falo, é muito forte. Nós pais, como você falou antes, temos muita responsabilidade. Tem alguém falando aqui, deixa eu ler aqui.
Aqui, Magna tá falando, não tenho filho. Olha quem tá ali, ó. Ô, gente, tá dormindo hoje o dia da não, papai, não Ainda faz não, tá isso, só não. olhando ali. Não tô olhando papai ali, gente. Olha, a melhor hora do dia. Todo mundo já sabe que a minha frase é essa. A minha melhor hora do dia é quando eu tô grudada nas duas, sabe? Uma de um lado, outra do outro. Assim. Ah! E nem são pequenininhas como a Cecília. Não tenho filho, porém sempre vejo como é importante a verdadeira presença da figura masculina na vida dos filhos, das crianças, né? Que bom, Magna, É a Magna, né? que bom que você entende isso agora, né? Antes de ter filhos, né? Porque assim, até como eu e Sérgio, até colocamos nas lives que a gente fez, a importância de quando você está assumindo um compromisso com alguém, né, Marcos? Quais são os objetivos em comum, os valores em comum, para quando for formar uma família, você ter as duas figuras ali. Lógico que vai acontecer, a gente vê a questão da separação, né? E os filhos ficam com a mãe, com o pai, como é teu caso. Eu também tem pessoas na minha família também que são, né, separadas e conseguem manter um convívio para o bem da criança, né? Então, assim, a importância disso. E quando a gente entende isso antes de ter filhos, né, Marcos? Esse conhecimento que a gente tem, então, assim, é demais. Porque a gente leva para a vida inteira. E quantas feridas a gente vai deixar de abrir? Quantas feridas não vão ali? Você tem que trabalhar, trabalhar, porque você viveu aquilo na infância, né? Como foi falado ontem até com a nutricionista Fabrícia, que esteve com a gente, Marcos, ela falando da questão da alimentação, né? A importância de você não obrigar seu filho a comer, o relacionamento que ele vai ter. Porque eu não sei se acontecia na sua casa, mas, assim, antigamente, não muito antigamente, olha, coma tudo. Coma, tem que raspar o prato, porque senão isso, senão aquilo, senão aquele outro, na base da ameaça. Ou então, você sabe quantas pessoas não têm comida? Você sabe quantas pessoas estão passando fome? E às vezes nós adultos colocamos uma quantidade, como o Fabrício falou ontem muito bem, maior do que a criança consegue comer e a gente quer que ela coma tudo. Então, olha só, pessoal, no comportamento, na alimentação, é muito sério, né, Marcos? Muito sério. E aí tem as fases, né? Porque começa com essa chantagem emocional e aí desperta na criança depois aquele sentimento de culpa, porque tem tanta gente passando fome, eu estou estragando. E aí a coisa vai evoluindo para um grito e de repente quando você se espanta, o chinelinho está em cima da mesa. Ou você come ou enfio goela abaixo. E aí vai evoluindo e os sentimentos vão nutrindo aquela criança. E já que a gente estava falando de ferida, vou falar uma outra coisa muito boba, mas que faz toda a diferença e que todo pai e toda mãe deve ter muito cuidado ao educar, que se chama quebra de confiança. Uma coisa muito simples, se eu prometo para Maria Cecília que, filha, coma todinho que depois vai ter uma sobremesa. E ela termina de comer todinho e me pergunta, pai, cadê a sobremesa? E eu não dou, e eu enrolo, e eu digo que não tem, e eu engano. É bobo, é simples, só que eu quebrei a confiança bem ali, eu menti. E aí, se isso acontece depois de novo, numa outra oportunidade muito simples, em que eu digo assim, filha, quando eu chegar hoje eu vou te levar para passear, tá bom. E aí chega, ela pergunta, cadê? E eu não levo, quebrei a confiança. E se, olha como é simples, coisas simples, e se isso vai acontecendo com frequência, sabe o que isso acontece na vida daquela criancinha? Ela cresce com uma feridinha emocional chamada traição. E todas as pessoas pensam que às vezes a traição está relacionada só a trair homem e mulher, mas não. A traição é mentira. E se essa criança tem a quebra de confiança de papai, de mamãe, que são o herói e a heroína delas, as pessoas que elas confiam, que elas acreditam, pô, se meu pai mente para mim, que dirá lá fora? Como é que ela cresce? Desconfiada, vai ter dificuldade para acreditar nas pessoas, e sabe o que vai acontecer? Vai mentir também. Porque papai fazia isso, mamãe fazia isso. E aí ela cria uma armadura também, uma máscara, que é um mecanismo de defesa e proteção quando ela cresce, e ela vai mentir, e ela vai trair, ela vai enganar. Só que isso tudo é de forma inconsciente mais forte do que ela, porque tem uma ferida dentro dela. E
tudo que ela não quer. Ela geralmente é uma pessoa que não suporta, não aceita e não admite que mintam para ela. Só que ela mente. Essa criança, quando cresce, ela mente, ela trai. Isso é muito sério. Então, não quebrem a confiança dos seus filhos. Não quebrem, principalmente até os 12 anos de idade. Não quebrem, por mais simples que seja. Eu vou te buscar, e às vezes não vai buscar no horário, e aí não vai buscar, engana. Cara, isso vai empilhando um monte de sentimentos ruins dentro daquela criança. E se ela chora, se ela fica mal, isso tem forte impacto emocional. Isso registra lá na memória dela. É muito forte isso. Exatamente. E Marcos, você falando de confiança é bem importante, porque parece até que virou uma coisa comum, né? O que é natural, assim, ficou comum mentir, enganar. E isso eu falo dentro até dos círculos de amizade dos nossos filhos, né? Parece que é muito natural. Às vezes o que na minha casa é um valor muito alto, os valores que a gente tem, valores cristãos, valores morais, valores que a gente ensina, eles na escola eles estão vivendo com outros valores, com outros modelos, com outras referências, né? E aí, assim, como é que você faz quando... ó, o Sérgio falando aqui que o Marcos voltou mais suave da imersão. Eu Uau! voltei, é incrível mesmo, sabia? Eu tava me percebendo esses dias, tipo assim, mais zen, mais pacato, mais calmo, harmonioso. E nem falando alto, acho que eu tô, tá assim. Eu acho que ainda tô meio, sei lá, sob efeito. Sérgio percebe, viu? Isso foi um elogio, viu, Marcos? Oi. Valeu, Sérgio. Beijo. Olha só o que a Maura tá falando aí, ó. Se meu Aqui, pai ó. mente, é porque mentir é o certo. Pois o pai é um herói para ela e se faz porque é certo mentir. É isso mesmo, Maura. Então, olha como isso vai sendo formado na cabecinha dessa criança. Se meu herói mente... E aí, Marcos, aí assim, uma pergunta que eu te faço, porque assim, as minhas meninas, uma já tem 16, a outra tem 11, né? Então eu já passei por essas fases todas e ainda eu tenho uma adolescente e uma pré-adolescente. Como é que você faz quando a Cecília, principalmente na idade da Cecília, chega com uma pergunta assim difícil de ser respondida? Porque a gente sabe que as crianças hoje você tem que argumentar, você tem que explicar por quê, você tem que não é convencer, mas você ter um argumento lógico e congruente com o que você vive, certo? Como é que você faz? Assim, teve alguma situação que Cecília trouxe que não faz parte do convívio, não faz parte da tua família, da tua casa, e que você meio que, tipo assim, gente, como é que eu explico isso agora para Cecília? Teve, pai, alguma dessa? Pensa aí para me falar aqui. Queria lembrar, Porque o que acontece? Quando as perguntas são mais complexas, como eu trabalho com perguntas, eu volto. Eu pergunto, o que que você acha? De que maneira você acredita que a gente pode, sabe? E aí eu começo a questionar ela. Eu faço muita pergunta para ela. Porque nossas bocas são finas ou grossas? Ela tá falando tipo assim, ela me fez uma pergunta difícil. Por que que nossas bocas são finas ou grossas, os lábios? Tipo assim, ela faz essas perguntas assim, mais bobas, sabe? Assim, não tão espetaculosas ainda, né? Entendi. Então, assim, Linda, ainda. calma. Só que, por vezes, tece alguns comentários. Oi? Mas aí depois você me respondeu. Ela disse que depois eu respondi, que eu falei que Deus criou as pessoas de uma forma, outras de outra, tal. É assim. Assim, eu vou buscando possibilidades, mas geralmente eu devolvo. Quando acontece algo que eu não sei, eu digo assim, filha, eu não sei. Tipo, hoje tu me perguntaste alguma coisa que eu falei, eu não tenho nem ideia. Mas eu vou descobrir. Eu não sei nem o que era, mas... Não. A do dinheiro... Vem aqui, vem cá. Conta aqui como é que foi essa história hoje aí. Peraí, ela vai vir aqui fazer uma participação especial. Dá a volta aqui. Vem aqui rapidão. Aí depois eu conto o negócio, olha lá. Ó. Conta aí, como é que foi? Dá boa noite pra turma aí. Boa noite. Conta aí. O que aconteceu hoje na rua quando a gente estava voltando da escola? Quando eu estava voltando da escola, caiu um dinheiro na rua. De onde que veio esse dinheiro? Do céu. O que aconteceu? Eu peguei e achei. Tá vendo? Tá vendo como é que as coisas são? E assim, nessa idade é muito gostoso, porque a gente tem que manter o lúdico, né, Marcos? A gente questão de podemos tudo sim,
Porque criança pode tudo. E aí os adultos vão podando, né, Marcos? E acontecia muito isso, aconteceu muito comigo. Não, isso aqui não, né? O que que você vai ser quando crescer, por exemplo, né? O que que você vai ser quando crescer? Pois é. É o tipo Como é que a daqueles gente pensa desafios isso? que eu te falei no começo, da comunicação que eu venho tendo o desafio para Entende? com habilidade, sabe? Tipo, não faz isso. Então faz isso. Ou então, esse tipo de coisa que eu vou É, buscando. é delicado, como você fala, né? Porque é uma rede de apoio assim, que é importantíssima, que tem tem uma importância também emocional muito grande, mas tem todos aqueles vícios ainda, né, Marcos? São situações ainda que para a gente é difícil, né, Marcos? E aí tá aí na Muito. caminhada buscando, E às vezes detalhe, eu, eu vou ser bem sincero aqui, vulnerável. Eu caio, eu erro todos os dias. Quem disse que não vê, às vezes, aquela vontade de gritar, de falar alto, de fazer? Vem. E quando eu erro, a questão é, quando eu caio, eu levanto mais rápido. Eu reconheço, eu peço perdão, eu olho nos olhos, eu abraço, eu comunico amor, eu levo segurança, eu me arrependo. Então, assim, isso é importante, sabe? Então, não é que essa é eu a não diferença. erre, eu busco errar menos. E, de fato, agora eu percebi, quando o Sérgio falou, desde que eu cheguei, eu ainda não alterei nem meu tom de voz com ela, sabe? Eu tô assim, numa paz tão grande, assim, numa vibe, numa frequência tão boa. E quando tu falaste ainda há pouco algo sobre colocar nos filhos, eu lembrei, eu não sei quem, mas certa vez em alguma palestra eu ouvi alguém falando, e eu peguei isso para mim, fez muito sentido para mim, que nós não devemos tratar os nossos filhos como baldes que a gente fica enchendo de coisa enquanto eles vão crescendo, mas tratá-los como fogueiras, que a gente fica alimentando a brasa embaixo para que eles cresçam, para que eles evoluam, para que eles brilhem, para que eles... Então, assim, é muito diferente você tratar o seu filho como se fosse só um balde que você tem que encher das suas crenças, encher dos seus valores, encher de coisas, ou você tratar o seu filho como se fosse uma fogueira, que você está colocando a brasa ali por baixo para ele queimar, e ele expandir, crescer e evoluir, sabe? Então, assim, é uma maneira, algo que eu peguei para mim, não lembro onde, de quem, mas fez muito sentido para mim. Então, assim, eu busco o máximo possível não ficar colocando o meu mapa de mundo para ela. Eu estimulo muito ela a tomar decisões. Ela toma decisões. Lógico que às vezes eu uso algumas estratégias, alguns mecanismos para ser um pouco tendencioso na decisão que ela vai tomar. Só que, ainda assim, eu pergunto, o que que você decide? Porque se eu não deixo ela tomar decisões, ela cresce como insegura e ela vai se tornar uma adulta que, sob pressão, não vai conseguir tomar decisões, porque não tem papai, não tem mamãe, não tem mais ninguém que sempre tomava decisões por mim. Então, ela, desde muito cedo, ela vem tomando decisões. É um direito que eu não castro dela, eu estimulo muito. E eu pergunto, o que que você decide? Se você decidir por isso, vai acontecer isso. E se você decidir por isso, vai acontecer isso. O que que você decide? O que que você quer? E agora é o seguinte, assuma as consequências. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Você mostra as consequências das duas opções, né? Que é uma das coisas que eu tenho batido muito nessa tecla aqui nas nossas lives. E sempre que eu falo, eu faço algum post, né? As pessoas, elas têm que mostrar para os filhos, quando eles vão decidir alguma coisa, que eles estão escolhendo aquilo, mas tem consequência para aquela escolha. Sim, Né? Lógico, dentro da dimensão da Cecília com 7 anos, da minha Beatriz com 11, da minha Júlia com 16, mas cada uma entendendo numa proporção. E eu gostei dessa analogia da fogueira, Marco, e eu vou aproveitar e meio que, não é complementar, não. Veio uma coisa que eu acho que é importante falar. Lembrando que sim, quando a gente alimenta a fogueira, cada fogueira, dependendo do tipo da madeira, ela vai pegar o fogo mais rápido, o fogo vai crescer de uma maneira mais rápida ou não. E por que eu estou falando isso? A questão das comparações. Ou muitas das vezes olhar para o filho do outro, ou quem tem dois filhos comparar um com o outro, e isso é uma coisa assim.
Aconteceu na minha infância, sim, né? Eu estou falando isso com muito amor. Eu sei que não foi uma coisa intencional, nós sabemos, né, Marcos? Sim, E, mas entender que a fogueira é feita de madeiras diferentes, o fogo usado é diferente. Então, cada pai tem que compreender o tempo daquele fogo maturar. Vamos colocar dessa forma. Adorei essa palavra, já exatamente. adorei. E não fazer comparação. Entender que cada ser humano é único, cada indivíduo é único. Então, tratar de uma maneira única. Engraçado, Marcos, que tem, tem uma família, imagina uma família, né? E aí, certa vez, uma mãe, e aí, três filhos, deu super certo, deu tudo ok, sabe? Conseguiram, se desenvolveram, cresceram, adultos, né, saudáveis intelectualmente, bem-sucedidos. E o quarto filho, não. O quarto filho ficou ali, naquela de ficar com mamãe, não quis estudar, e mamãe coloca o meu, e foi indo nessa vida assim, meio que mais ou menos. E aí, essa mãe, certa vez, falou assim: Nossa, eu não sei o que foi que aconteceu de errado, criei todos da mesma forma. Respondeu a pergunta. Respondeu a Sendo todos pergunta que ela diferentes, ela criou da mesma forma, né? da mesma forma. Então, às vezes, um filho vai precisar de uma energia maior. O outro, ele vai com jeitinho, vai na conversa. O outro, você tem que ser mais direto. As ordens não, o comando, como você conversa, a comunicação. No outro, não. Então, precisamos ter esse olhar diferente para todo mundo, né? Ter esse olhar diferente. E outra coisa que você falou, que eu achei bem importante, a questão dos nossos filhos nos verem como heróis e heroínas, né? Eu vou falar minha experiência como criança. Até os meus 9, 10 anos, o meu pai e minha mãe, eu enxergava, eu acho que como toda criança enxerga, né? Eu olhava assim, não tem defeito, sabe? Aquele assim, eu idolatrava. E no primeiro momento que eu comecei a perceber os erros, Marcos, foi muito dolorido para mim. Assim, foi bem dolorido como criança, né? Falando da de criança. E uma coisa Uhum. que eu faço muito aqui em casa, e como você falou, reconhece o erro, pede perdão, é mostrar essa vulnerabilidade dos nossos filhos. Eles entenderem que errar faz parte do processo do crescimento, da transformação, né, Marcos? E assim, a gente faz muito isso aqui, a gente mostra para as meninas que a gente erra sim, que às vezes algumas decisões não foram muito acertadas, e a gente pede perdão sim. Vamos lá, onde é que a gente vai melhorar aqui? Faz reunião, a gente faz muita reunião aqui. Então, isso que você colocou é muito, muito importante também. Porque o que eu tenho visto muito nas famílias, estou me delongando, mas eu Uhum. tenho visto muito nas famílias, pai e mãe cobrando dos filhos o que nem eles fizeram. Nem, assim, sabe, 100% de 2% que eles são. Isso é muito complicado. Agora, é interessante isso aí que tu falaste da questão de tratar igual filhos diferentes, né? Embora ela tenha dado o melhor dela, porque isso é consequência quando eu olho, por exemplo, alguém hoje muito rígido, aquela pessoa inflexível, que não abre mão e é daquele jeito, tem que ser assim. E aí você pergunta, às vezes, por que tem que ser assim? Porque eu quero que seja assim. Por trás disso tem uma ferida também, tem uma dor e tem uma ferida aberta, que é a ferida de alguém que, quando criança, se sentiu muito injustiçada. Porque quando a criança, por exemplo, é comparada, quando a criança ela se sente numa condição ali de inferioridade, quando ela é punida por algo que ela não fez, quando ela se sente realmente injustiçada, e várias vezes ela tem fortes impactos emocionais, às vezes chora, apanha, porque foi injustiçada, ela cresce essa pessoa rígida. E é também um mecanismo de defesa dela. Porque ela sabe que se ela for rígida, cheia de regras, inflexível, as chances de ela ser injustiçada são pouquíssimas. Só que isso tudo é algo muito inconsciente. E hoje, quando eu observo os padrões de comportamento se repetindo, eu vejo o que está por trás daquilo. Porque tem uma dor, tem uma ferida. E é por isso que eu digo assim que, enquanto nós não curarmos as nossas feridas, a nossa criança interior,
que sangra, nós vamos continuar sangrando em cima de pessoas que nunca nos feriram. Não foram as pessoas que nos feriram e nós vamos ficar sangrando em cima delas porque as feridas estão abertas. Então, hoje eu observo muito o que está por trás da comunicação, por trás do comportamento. Porque tem jeito, sabe? Eu vivi todas essas feridas, todos nós temos um pouco de cada, só que tem algumas que gritam mais alto. Rejeição e abandono fizeram muito parte da minha vida. Muito, muito. Então, assim, eu sinto na pele. Eu sei como lidar com isso hoje, sabe? Então, é por isso que eu ajudo pessoas hoje, não só no processo de coaching, além que no processo de coaching, a gente aplica ferramentas, extrai aprendizados e bota a pessoa para tomar decisão. Só que tem pessoas que estão em circunstâncias que elas não conseguem nem tomar decisões. E aí a gente vai para uma mentoria de inteligência emocional, que lá, além de aplicar ferramentas, dinâmicas, atividades, eu digo, você vai fazer isso, isso e isso. Ela não vai ser estimulada a tomar decisões. Ela vai saber o que tem que fazer e ela vai ter que fazer. Se ela fizer, ok. Se ela não fizer, tá tudo certo. Sim, paciência, né? A gente só vai até determinado ponto, né, Marcos? Depois não é mais com a gente, né? Marcão tá dando 9 horas, eu não tô acreditando nisso. Já? É só até meia-noite hoje? Vamos embora. Porque assim, quanto mais tu falas, mais eu vou tendo insights, eu vou pensando. Imagina se tu tivesse me mandado uma pauta, não foi nada combinado, tu vai falando, eu vou pensando um monte de coisa e vou falando. Eu tô pensando em falar alguma coisa. Mas o legal, Marcos, é não ter pauta. Assim, a intenção dessas lives é um bate-papo mesmo, é conduzir de uma maneira bem natural, deixar os convidados de uma maneira que falem, que vão falando, porque a gente percebe que vem do coração, sabe? Olha só, a Elisa Lente Coach é muito bonita, obrigada. Ela é top, né, Maura? Tejão Então, também é assim, lindão, tu precisa ver, o meu amigo Olaf. Eu também acho. Faz muita propaganda não, menino, faz muita propaganda não. Então, assim, Marcos, o gostoso é isso, é um bate-papo leve, mas que traz assuntos tão pertinentes. E aí, assim, sabe aquela mensagem final? Traz aquela mensagem final para o pessoal que está com a gente até agora e todos que vão assistir essa live, que eu tenho certeza que vai bombar. Diga lá. Uma mensagem final para a turma que está assistindo aí? E vamos lá. Assistir também, vai ter no IGTV. Eu vou falar do meu mapa de mundo, das minhas crenças, do que eu acredito. Eu acredito, sinceramente, que nossos filhos, por mais que nós a todo momento chamemos eles de nossos, eles não são nossos. De fato, são nossas responsabilidades. Mas eles não são nossos. Nós não temos a propriedade deles. Nós temos uma concessão para conduzi-los, para educá-los, para transformá-los, né? Porque eles já foram criados pelo Criador, o Master Supremo Universal. Então, se eu posso deixar aqui uma mensagem final para todos que são pais, ou que pretendem ser pais, é que não olhem seus filhos como se fossem propriedades suas. Não depositem nos seus filhos seus sonhos e frustrações. Busque, sim, conduzir os seus filhos para viver essa experiência que se chama vida, que nós somos seres de experiências, para que eles tenham o máximo possível de experiências positivas. Porque é isso que vai ficar registrado na memória deles e vai torná-los fortes emocionalmente. Porque o que tem de adulto hoje doente é consequência de crianças feridas, sabe? Todos nós temos dentro de nós crianças feridas e que precisam ser curadas para que eu tenha adultos curados. Então, a mensagem final é: não trate seus filhos como propriedades suas. Acreditem, todos nós temos concessões para conduzir os nossos filhos e fazer com que eles tenham uma jornada mais leve, alegre, uma experiência positiva. Agora, lógico, impondo limites com amor. Lógico que vez ou outra você vai sim, às vezes se alterar, você vai sim, às vezes se exaltar, você vai sim, às vezes passar do limite. E tá tudo certo.
Se tem uma coisa que eu não faço hoje é carregar a culpa, eu erro, como eu te falei, eu erro todo dia. Só que eu volto atrás, eu não tenho compromisso com o erro. Eu errei, eu assumo. E eu digo para as pessoas, se você não está errando, tem alguma coisa errada. Aquelas pessoas que pagam só de certinhos, que não erram, que são moralistas, tem alguma coisa errada. Então, eu erro sim, eu erro muito, mas eu busco acertar mais do que errar e busco aprender. Eu fui para Fortaleza fazer aquele curso Jeito de Viver Família, numa turma de 50 pessoas, acho que só tinham 2 homens, era eu e outra pessoa que era da empresa. Então, eu fui buscar aprender a ser um pai melhor, sair de São Luís para Fortaleza para aprender ferramentas para me tornar um pai melhor e trazer para cá para ensinar a criar filhos felizes e fortes emocionalmente. Mas isso não quer dizer que eu não erro. Eu erro todo dia. Só que eu busco acertar mais do que errar. Essa é a minha mensagem que eu vou deixar Top aqui. demais, menino! Para que fechar melhor do que isso? Ei, vamos fazer mais live para a gente trocar umas ideias. É muito bom, foi muito bom falar com você. Eu nem vi a hora passar. E te agradecer mais uma vez, Marcos. Assim, muito obrigada por ter aceito meu convite. A gente teve que remarcar. Agradeço a compreensão. Você foi muito carinhoso, foi muito querido comigo. Muito obrigada. E que Deus abençoe ainda mais, sabe, o seu relacionamento com a sua filha. Que ela possa ser uma adolescente que confia no paizão, sabe? É o meu coroa, meu paizão. Que a primeira pessoa com que ela vai recorrer seja... Eu falo da adolescência, que é uma fase onde a conexão, ela estando... Como você está construindo, a adolescência ela passa de uma maneira muito tranquila. Eu falo isso para todo mundo que tem medo da adolescência. Então, assim, que ela seja uma adolescente que a primeira pessoa a quem ela vai consultar seja você. Então, assim, você já está construindo isso. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar esse convite. Foi uma noite, assim, muito especial. Muito obrigada, viu? E você é linda, viu, princesinha? Boa noite para todo Boa mundo. noite. Diz aí o Boa que noite, você ganhou de Marcos. presente essa semana aí, do livro. Qual foi o livro? Poder da ação. O novo, né? Tem os 2. Tem um Uau! novo que foi lançado. Ela já tem um novo. Novas Aventuras. Para criança, tem um novo? Tem um novo. Cadê? Tá aí pra te mostrar? Tá ali, vou pegar. Já saiu novo. A gente tem o um, né? E eu vou procurar esse. E esse outro que você falou, não sabia que tinha, o Pai Rico, Pai Pobre para criança. Fantástico. Muito top. Muito top. Não Então, sabia assim, que tinha. Vou muito procurar. bom. É em quadrinhos. Olha que legal. Nossa, E, vou procurar Elisa, para comprar. gratidão mais uma vez pelo teu convite. Quantas vezes você chamar, eu vou estar aqui, porque eu acho que isso é uma questão de saúde pública, a gente conversar algumas coisas com pais que estejam abertos e dispostos a ouvir para se tornarem pais ainda melhores. Olha aí, ó. Uau, eu vou comprar, vou procurar nas livrarias e vou comprar. Legal, É o novo. Cecília. Parabéns, viu? Que top. Marcão, um beijão. Fica com Deus e muito obrigada novamente. Beijo para vocês que estão aqui com a gente. Até agora, boa noite. Beijo, Tchau, beijo. Cecília. Beijo. É isso aí, pessoal. Mais uma live topíssima. E amanhã tem mais, viu? Está aí com a Karen, aqui com vocês. Um beijão. Fiquem todos com Deus. Até lá.